Vamos começar então. Lembrando que hoje é dia 4 de maio. E aqui nós temos aula do terceiro ano. Dos terceiros anos, né? Terceiros anos. Já que são mais de um. Enfim, pessoal, eu vou começar a trabalhar com vocês, então, as questões da página 47, que foi o que eu passei para vocês. Pelas minhas notas aqui, eu passei para vocês da página 46, do número 47 ao número 52. Né? 47, 48, 49, 50, 52, desse livro extra aqui. Então, vamos lembrar que aqui é o livro extra, que é aquele livro que eu pego e retiro atividades e mando para vocês. Beleza, então. Vamos lá. Página 46 dele. Vamos começar, então, pelo número 47. Essa conta aqui é o seguinte, ele fala assim, ache a posição relativa entre as retas de equações. A ideia, pessoal, quando você fala em posições relativas, é você classificar se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares, tá? Qual classificação que você vai ter delas? Então, vamos lá. Tudo isso aí, você pode pegar e deduzir a partir do coeficiente angular. Vou chamar essa primeira reta aqui de reta R, muito embora ele não denomine ela, eu vou denominar como sendo R. E a segunda reta aqui como sendo reta S. Aí você pode perceber algumas coisas. Por exemplo, essa expressão dessa maneira aqui, pelo que já foi dito a vocês, ela está na forma reduzida. Se está na forma reduzida, eu consigo enxergar de imediato quem é o coeficiente angular. Nesse caso aqui, o coeficiente angular vai ser diretamente o 4. Então, o coeficiente angular de R é 4. Essa aqui não está na forma reduzida. Então, a primeira etapa é escrever essa equação aqui na forma reduzida, para depois achar quem é o coeficiente angular, para depois pegar e fazer as devidas classificações dela. Que dá 8x menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. E vou passar o 2 dividindo. Aí dá para cortar o 8 com 2, que dá 4. Então, percebam que nessa aqui, o coeficiente angular também vai ser 4. Além do mais, pessoal, essa equação aqui de cima, que eu estou apontando aqui, e essa aqui, elas não são iguais, porque aqui o coeficiente linear vale meio, e aqui o coeficiente linear vale menos 1. Então, elas não são iguais, mas têm o mesmo coeficiente angular. Então, já que elas não são totalmente iguais, mas têm o mesmo coeficiente angular, a gente pode concluir, então, que elas vão ser paralelas. Que R é paralela, vou escrever o símbolo, tá? R é paralela a essa. Tudo bem, pessoal? Já que esse coeficiente angular aqui é 4 e esse aqui é 4 também, e elas não são totalmente iguais, já que esse valor aqui e esse aqui são diferentes. Se elas fossem totalmente iguais, elas seriam coincidentes. Pode seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão aqui? Ninguém? Então, vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer. Não vai caber aqui. Deixa eu fazer outra conta aqui na outra página. A outra conta é a letra B. A letra B é o seguinte, eu tenho aqui, vou chamar de R essa primeira equação aqui. Tá? 5x menos y mais 6 igual a 0. E vou chamar de S a segunda equação, que nesse caso aqui, ela é um 6x mais y menos 5, também igual a 0. Aí, pessoal, percebam só. Eu vou isolar aqui o y no primeiro membro. Fica menos y, menos 5x, menos 6. Vou multiplicar tudo por menos 1. Logo, o coeficiente angular aqui de R vai ser o valor que acompanhar o x. Quem acompanha o x aqui nesse caso é o 5. Então, ele vale 5. Tá? O de S aqui ó, vai ficar y igual a menos 5 menos 6x. Então, nesse caso aqui, na verdade, mais 5. Quando eu joguei para cá, ele ficou positivo.
Nesse caso aqui, então, pessoal, o nosso coeficiente angular vai ser, no caso, menos 6. Aí percebam só, um deu 5, o outro deu menos 6. Então, claramente não serão paralelas. Elas podem ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Lembra o seguinte, eu vou multiplicar agora o primeiro coeficiente pelo segundo coeficiente. Se esse valor aqui dessa multiplicação der menos 1, elas vão ser perpendiculares. Caso contrário, vão ser somente concorrentes oblíquas. Então, esse valor aqui é 5. Esse valor aqui, no caso, é menos 6, que dá, então, menos 30, que é diferente de menos 1. Segue que R e S são concorrentes oblíquas. E a conta acaba aqui, gente. Termina aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez, sobre isso? Ninguém? Vamos lá, vamos seguir. Qualquer coisa, só perguntar. Desculpa, mulher, eu não consigo entender. O que significa concorrentes oblíquos? É porque é quando elas são concorrentes, mas o ângulo entre elas não é 90 graus. Seria esse caso aqui, é como se você tivesse essa reta aqui, sendo a reta R, e eu tivesse uma outra reta aqui, sendo uma reta S, e claramente esse ângulo aqui, ele é diferente de 90 graus. Se ele é diferente de 90 graus, então elas vão ser concorrentes oblíquas. Se fosse 90 graus, seriam concorrentes perpendiculares. Então, perpendicular tem a ver, no caso, com 90 graus. Oblíquas é quando não tem 90 graus. Beleza, professor. Basicamente é isso. Vai ter caso aqui delas serem perpendiculares, provavelmente. Então, fica mais fácil fazer uma comparação aqui. Quer ver? Deixa eu fazer a letra C. A letra C é o seguinte, ó. Vou chamar essa aqui também de R. Então, fica Y igual a menos 3 sobre 2. X mais 2. E chamar de S a outra reta, que no caso é 6x mais 4y menos 8. Igual a zero. Essa aqui de imediato, como ela já está na forma reduzida, eu consigo perceber que o coeficiente angular dela é menos 3 sobre 2. Por sua vez, essa aqui não está na forma reduzida. Então, a primeira etapa vai ser isolar o y, né, no primeiro membro. Então, fica assim, fica 4y igual a menos 6x mais 8. Eu vou passar, no caso aqui, o 4 dividindo. Aí daqui dá para simplificar, pessoal. Eu consigo simplificar o 6 com 4. Simplificando aqui, vai dar menos 3 sobre 2x, mas, cortando aqui também, vai dar, no caso, 2. Então, percebam só, essa reta aqui, o coeficiente angular dela vale menos 3 sobre 2 e o coeficiente linear vale 2. Nessa aqui, o coeficiente angular também vale menos 3 sobre 2 e o coeficiente linear também vale 2. Consequentemente, elas são o quê, pessoal? Percebam que elas são totalmente iguais. Se elas são totalmente iguais, a gente conclui, então, que elas vão ser retas coincidentes, já que elas são totalmente, em todos os termos, iguais. Essa aqui e essa aqui. Então, elas são um pouco mais. Na verdade, tem uma classificação diferente. Elas não vão ser paralelas. Porque, além dos coeficientes angulares serem iguais, elas têm também os coeficientes lineares. Então, são retas coincidentes. Quer dizer que as duas estão sobrepostas, ou seja, está uma sobre a outra. Alguma pergunta aqui, pessoal, que vocês queiram fazer, talvez? Ninguém? Paralela é diferente de coincidência devido ao fato de... Porque quando você fala em coincidente, você vai ter uma reta e sobre essa reta aqui, você acaba tendo uma outra reta. Vou fazer aqui. É como se você tivesse uma reta preta, que não deu para perceber aqui, uma reta vermelha, uma sobre a outra. Então, quando acontece uma reta sobre a outra,
você acaba tendo retas coincidentes. As retas paralelas, que foi o caso anterior aqui, elas ficam uma do lado da outra, mas elas não ficam sobrepostas. É como se eu tivesse uma reta aqui e eu tivesse, então, uma outra reta aqui, ó. Essas duas aqui, elas são paralelas. E fica uma fica do lado da outra sem ficar sobreposta uma à outra. Essa aqui seria a reta, Tá. e essa aqui seria a reta. Então, paralelas, né? Elas não têm pontos em comuns. Coincidentes, elas têm todos os pontos em comuns. Porque, literalmente, elas coincidem em todos os pontos. Beleza, Muriel? Tranquilo? Beleza, obrigado. Nada. Deixa eu fazer, então, com vocês agora a letra D. A letra D é o seguinte, eu tenho um y igual a menos 3x sobre 4 mais, na verdade, menos 1 sobre 4. Menos aqui 1 sobre 4. Aí, beleza. E tem uma outra reta aqui, que eu vou chamar de reta. Essa aqui vai ser a reta R. E a outra reta, então, reta S. Essa outra reta S aqui, ela é um 6x mais 8y mais 4 igual a 0. Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai acabar tendo o seguinte. Aqui, de imediato, eu consigo perceber que o coeficiente angular dessa reta R é menos 3 sobre 4. Essa aqui eu não consigo ver direto, porque o y não está isolado aqui no primeiro membro. Então, a primeira etapa dessa questão aqui da reta S é você isolar o y aqui no primeiro membro. Aí, depois eu vou passar esse 8 aqui dividindo. Fica menos 6 sobre 8, x menos 4 sobre 8. Aí percebam só, gente, simplificando aqui, dá para cortar o 6 com 8 de novo. Então fica menos 3 sobre 4x menos meio. Na verdade, menos meio? Sim, né? Menos meio. Isso. E a outra é 1/4, ok. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Percebam só que o coeficiente angular de R e de S são iguais. No entanto, o coeficiente linear, que é esse valor aqui, são o quê? São diferentes. Se esses dois valores aqui são diferentes, elas não podem ser coincidentes, porque são diferentes. Consequentemente, elas vão ser, no caso, já que esses dois valores são iguais, elas vão ser, no caso, paralelas. R é paralela a S. Tá? Coincidente tem que ser literalmente tudo igual. Paralela tem que ser apenas o coeficiente angular igual e o coeficiente linear diferente. Alguma dúvida aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar? Ninguém? Pode seguir? Bom, vamos então fazer o número 48. Pessoal, o número 48 é o seguinte, ó, qual é a equação reduzida da reta que passa pela origem e é paralela a essa reta aqui? Então, percebam só, se uma reta é paralela a essa aqui, é porque o coeficiente angular daquela reta que eu estou procurando e dessa reta aqui vão ter que ser o quê? Iguais. Logo, esse coeficiente angular aqui, ele vale menos 3. A outra informação que foi trazida pelo exercício é que passa pela origem. A origem é o ponto O dado por quem? Por 0, 0. Basicamente, agora, é pegar e jogar aqui na fórmula. Ó. Aí fica y menos 0, porque tanto x0 quanto y0 aqui, ambos valem 0, já que é a origem. Igual o nosso m, que é menos 3, que está aqui, x menos 0 também. Certo, pessoal? Aqui, tranquilo, entenderam? Se eu tiver o coeficiente angular e se eu tiver um ponto, a fórmula que eu vou utilizar vai ser essa fórmula aqui. Só pegar e finalizar essa conta agora.
y menos 0 é y igual menos 3x, menos 3 que multiplica x dá menos 3x. Logo vai dar isso aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre isso? Ou não? Professor, quando eu tenho que jogar nessa fórmula? Sempre. Eu explico. Se você ler o título do exercício, ele fala assim, olha, qual é a equação reduzida da reta que passa pela origem, certo? E que é paralela a essa equação aqui. Então, quando é que você vai utilizar essa fórmula respondendo o que você perguntou? Sempre que você tiver o coeficiente angular, que eu tinha, já que como elas eram paralelas, os coeficientes angulares eram iguais. Então, sempre que eu tiver um coeficiente angular e tiver, no caso, um ponto, eu jogo nessa fórmula aqui. Entendeu, Beleza. Tem que ter o coeficiente angular e tem que ter um ponto. Foi o caso dessa questão aqui. Está direto assim. Beleza. Vamos passar, então, pessoal, agora para o número 49. Dessa mesma página aí. Fala assim, para que valores de K as retas, que eu vou colocar aqui. A primeira reta é 3x, eu passei o 49, passei. As retas é 3x mais 2y menos 1 igual a 0. E kx menos 3y mais 2 igual a 0. Para quais valores de K? Essas duas retas aqui, a primeira pergunta, são paralelas. Então, olha só, gente, muito embora não tenha perguntado nada, não tenha pedido para você calcular o coeficiente angular, sempre que falar em paralelas, concorrentes ou coincidentes, isso aqui tem a ver com o coeficiente angular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular quem é o coeficiente angular. Dessa aqui, ó, você acaba tendo o seguinte, eu vou ter aqui 2y igual a menos 3x mais 1. E vou logo passando aqui o 2 dividindo, fica menos 3 sobre 2x mais 1 sobre 2. Aqui trocou o sinal, ficou negativo, aqui ficou positivo. Eu também vou isolar no primeiro membro o y nessa segunda equação aqui. Fazendo isso, ó, dá menos 3y igual menos kx menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, dá 3y igual kx positivo mais 2. Tá? Logo, o nosso y ele vai ser igual a k sobre 3 x mais 2 sobre 3. Então, gente, olha, se eu chamar essa reta aqui de R e essa reta aqui de S, o coeficiente angular de R vai ser menos 3 sobre 2, e o coeficiente angular de S aqui fica sendo K sobre 3. Peraí, deixa eu colocar na linha de cima aqui. O coeficiente angular de S aqui fica sendo K sobre 3. Isso, acho que agora dá para ver aqui no vídeo. Tá? Então, olha só, gente. Eu vou finalizar essa conta aqui do outro lado. Vou reescrever os dois coeficientes angulares. Então, a primeira etapa aqui do exercício foi achar quem é o coeficiente angular de cada reta. A partir daí, eu vou pegar e vou deduzir de acordo com os itens pedidos em cada letra aí. Vamos lá, vamos entender direitinho aqui. Ó. Então, a gente tem, que foi calculado aqui anteriormente, o coeficiente angular de R é igual a menos 3 sobre 2, e o coeficiente angular de S é K sobre 3. Tá bom? Vamos lá então, gente. Ó. Como é que eu vou prosseguir então? A primeira coisa que ele pergunta para a gente é para qual K a gente vai ter, no caso, retas paralelas. Para as retas serem paralelas, o que a gente vai ter que ter? Vai ter que ter os dois valores aqui, no caso, tem que ter os dois coeficientes angulares iguais. Então, o que eu faço? Eu pego 3 sobre 2 igualo a K sobre 3. E vai dar uma equação. O foco nosso agora é resolver quem é essa equação. Percebam só, 2 vezes K dá 2K. 3 que multiplica menos 3 dá menos 9.
Moral da história, eu posso pegar e passar, pessoal, esse 2 aqui dividindo agora. Dá, então, menos 9 sobre 2. Tá claro isso aqui para vocês ou não tá claro, gente? O que vocês acharam? Então, vamos lá. Vou tentar recapitular com vocês aqui a continha. Quer perguntar, Moral? Pode perguntar. Não, professor, só ia falar que tá claro mesmo, deu para entender. Ah, tá. Mas deixa eu dar uma passada novamente nas questões. Então, olha só. Primeiramente, eu tinha a reta R e a reta S que foram dadas aqui. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a parte dessa reta R aqui e isolei o Y aqui no primeiro membro. Quando eu pego e isolo o Y no primeiro membro, o valor que acompanha o X, ele fica sendo o nosso coeficiente angular. E fiz algo análogo aqui, ó. Eu isolei o 3Y aqui no primeiro membro. O KX eu joguei para cá, o 2 joguei para cá, trocou o sinal. E passei aqui no caso, multipliquei por menos 1, e passei no caso aqui o 3 dividindo, tanto o K quanto o 2. Então, acabei obtendo que o coeficiente angular dessa reta R é menos 3 sobre 2 e dessa reta S é K sobre 3, que é o valor que acompanha o X aqui. Aí eu vim aqui. A primeira coisa que eu fiz foi, então, analisar quando é que elas vão ser paralelas. Para serem paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Eu igualei os dois coeficientes angulares e resolvi. Né? Ó. Resolvendo aqui, deu menos 9 sobre 2. Então, se o K for igual a menos 9 sobre 2, os dois coeficientes angulares vão ser iguais, consequentemente, as retas vão ser paralelas. Essa é a primeira parte da questão. A segunda parte é serem concorrentes. Percebam que aqui não especificou se é concorrente oblíqua ou concorrente perpendicular, né? Só concorrentes apenas. Então, para poder ser concorrente, pessoal, basicamente, o que tem que ser? Se para ser paralela tem que ser igual, para ser concorrente tem que ser diferente. Então, em suma, é só você fazer o seguinte. Se o K for igual a menos 9 sobre 2, elas vão ser paralelas. Se o K for diferente de menos 9 sobre 2, serão concorrentes. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Então, vão ser concorrentes se forem diferentes. Que aí você não vai ter coeficientes angulares iguais. E se for igual a 9 sobre 2, vão ser, no caso, paralelas. Para finalizar essa questão aqui, ele pergunta para qual valor de K elas vão ser coincidentes. Aí eu vou pegar e vou argumentar a partir dessas duas contas aqui com vocês. Percebam aqui, gente, ó. Percebam aqui o seguinte. Nessa conta aqui, o nosso coeficiente linear vale 1/2. Nessa outra aqui, ele vale quanto? 2/3. Eu posso fazer a conta que eu quiser, mas eu nunca consigo fazer esse 1/2 virar 1/3 só trocando o valor de K. Certo? Então, eu não consigo fazer esse 1/2 virar 1/3 aqui trocando o valor de K, porque o K só está associado ao X. Está vendo aqui? Só está associado ao X, não está associado ao outro valor. Consequentemente, quando é que elas vão ser coincidentes? Para qual K? A resposta é que não existe K. A resposta, nesse caso aqui, é que não existe K para as retas serem coincidentes. Porque eu não consigo deixar as duas exatamente iguais, eu não consigo deixar as duas exatamente iguais só mudando o valor de K. Então, não existe esse K necessário aí. Então, elas nunca vão ser coincidentes. Essa que é a resposta. Não sei se ficou claro isso aqui. Se alguém quer perguntar, talvez. Ninguém? Bom, vamos continuar então, pessoal. Deixa eu fazer com vocês agora o número 50. O número 50 é o seguinte, ó, ache a equação geral da reta S, que é paralela a R e que passa por P. Passo a passo, então, hein? Vamos lá? Então, olha só. Número 50, ele te dá uma reta. Ele fala que é a reta R. Essa aqui é a letra A. Ele te dá uma reta que fala que é a reta R
nesse caso aqui da letra A, vai ser um y igual a 3x menos 4. E te dá um ponto P, que nesse caso é 0 e 1. O que ele pergunta para a gente? Ele pergunta qual é a equação reduzida da reta que passa por esse ponto P aqui e é paralela a essa reta R aqui. Então, nesse caso, pessoal, se elas são paralelas, é porque elas têm o mesmo coeficiente angular. Logo, primeiramente, eu vou achar o coeficiente angular aqui, que é de imediato, já que está na forma reduzida, o coeficiente angular aqui vai ser quanto? Vai ser 3. Então, o coeficiente angular é o mesmo e passa por esse ponto aqui. Eu vou aqui, então, gente, utilizar novamente essa fórmula aqui. Por quê? Porque essa fórmula ela é muito útil sempre que eu tiver um ponto, né, que eu tenho aqui, e que eu tiver o coeficiente angular. É só pegar, substituir e efetuar o processo aqui que sai como resultado o valor que eu preciso. Aqui vai ser o x0, aqui vai ser o y0. Então, fica y menos 1 igual ao nosso m, que é 3, x menos 0. Certo? Entenderam, pessoal? x0, y0. Substitui o y0 aqui e o x0 aqui. Agora eu vou trabalhar isso aqui. Fica x menos 0 é x, 3 vezes x é 3x, mais 1. E termina aí. Legal? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo? Vamos lá, vamos fazer então a letra B, que pede a mesma coisa. Pede para a gente fazer a mesma coisa. Nos dá, na verdade, uma reta e um ponto e pergunta qual que é a reta que é paralela à reta dada e passa por esse ponto que foi dado. Aqui na letra B, ó, eu tenho uma reta R do tipo 2x mais 5y menos 4 igual a 0 e um ponto P, que é menos 1 e 2. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, nesse caso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Ué? Não, tranquilo, pessoal. Percebi que alguém está brincando com a caneta. Tem problema não, tá? Só tomei um susto aqui. Pensei que fosse um fantasma, mas acredito que é alguém que foi brincar com a caneta. A gente toma um susto. Foi mal, professor. Não, Foi mal. Não, é bom para aprender a usar a ferramenta. Não tem problema nenhum, não. Porque eu tomei um susto aqui na hora. Beleza. Beleza. Mas falando do tempo, gente. Nesse caso aqui, eu acabo tendo aqui uma equação e acabo tendo aqui, no caso, um ponto. Então, nesse caso, o primeiro passo vai ser você colocar na forma reduzida. Porque colocando aqui na forma reduzida, eu consigo achar quem é o coeficiente angular. Tá? Achando o coeficiente angular, eu uso esse ponto. Então, tem uma etapa a mais nessa conta. A etapa a mais em relação à conta anterior é que, nesse caso aqui, eu sou obrigado a achar, primeiramente, a forma reduzida dela. Entenderam, pessoal? Todo mundo? Para achar quem é o coeficiente angular. Então, quem é que vai ser a forma reduzida aqui? Fica 5y menos 2x mais 4. Vou passar o 5 dividindo. Aí, gente, olha, passei o 5 aqui dividindo, né? Porque estava aqui, ele divide tanto 2 quanto 4. Esse primeiro valor aqui vai ser o x0 e o segundo valor aqui vai ser o y0. Agora, gente, eu já sei quem é o coeficiente angular. O coeficiente angular de R é o menos 2 sobre 5. Basicamente, agora o que eu vou fazer é jogar naquela fórmula que você já conhece, que é o y menos o y0 igual m, que multiplica x menos x0. Nesse caso, fica y menos. O nosso y0 aqui, ele vale 2. Ó, vocês estão vendo aqui em cima, ele vale 2. O nosso m aqui, ele vale menos 2 sobre 5. E o nosso x0 aqui, ele vale menos 1. Esse menos com esse menos aqui, vai dar, no caso, mais. De boa aí, pessoal? Pode seguir? Tranquilo? Vamos lá, então. Vou multiplicar invertido. 5 vezes y.
5y, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Ó, multipliquei tanto o y quanto menos 2 pelo 5 aqui. Aqui, por sua vez, vou multiplicar tanto o x quanto 1 pelo menos 2. Então, menos 2 que multiplica x dá menos 2x, menos 2 que multiplica 1 dá menos 2. Passando aqui dividindo, ó, vai ficar menos 2x, menos 2, ó, mais 10. Aqui dá para somar o menos 2 com 10, que dá, no caso, 8. E dá para passar agora o 5 aqui dividindo. Menos 2 sobre 5x, mais 8 sobre 5. E a conta acaba aqui, pessoal. Deixa eu melhorar só esse x aqui, que ele ficou muito feio. Então, essa reta que eu estava querendo aí. Eu vou fazer com vocês agora, gente, a letra C, que também é interessante. A letra C, a equação dada para a gente foi essa aqui. Foi a equação R, tal que y é igual a menos x mais 2. E o ponto em questão é o ponto menos 2 e menos 2. Percebam aqui, então, pessoal, que nesse caso, olha só, eu já tenho a nossa equação aqui na forma reduzida. Se eu já tenho a nossa equação na forma reduzida, de imediato eu consigo achar quem que é o valor do coeficiente angular. Que nesse caso vai ser quem? Aqui vai ser menos 1. Então, o coeficiente angular de R aqui nesse caso vai ser menos 1. Por sua vez, ó, esse menos 2 é o x0 e esse outro menos 2 é o nosso y0. Então, tendo o coeficiente angular e tendo o ponto, eu vou jogar naquela fórmula que a gente já conhece, que é o y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Vai ficar y menos, ó, menos 2, então vai dar mais 2. O nosso m é menos 1. E fica x mais 2 também, porque tem uma troca de sinais aqui. Aí fica menos x, menos 2. Da menos x, ó, fica menos 2. Joga esse 2 para cá, fica negativo também. E menos 2 com menos 2 vai dar, então, menos 4. Tá? Pessoal, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa mais sobre essa questão aqui? Não, professor, obrigado. Boa. Ok. Como vocês podem perceber, mais uma vez passa o trem aqui perto da minha casa. É muito nítido, né, o barulho dele. Bom, vamos lá então, pessoal. A última questão que nós temos aqui é essa. Tem um y menos 3 igual a 0. E o ponto P é igual a 2 e 5. Como é que eu procedo aqui, gente? Eu vou colocar isso aqui na forma reduzida primeiro. Colocando na forma reduzida, vai ficar y igual a 3. Eu queria que vocês observassem que essa continha aqui, ela não tem o x. Se ela não tem o x, é porque então significa que o coeficiente angular dela vai ser igual a 0, já que não tem o x. Legal? Tranquilo, pessoal, aqui? Ó, quando não tiver o x, é porque o coeficiente angular vale 0. Agora é só pegar e jogar na fórmula. Por quê? O coeficiente angular vale 0 e o ponto aqui é o x0, o y0 aqui. Jogando aqui na fórmula, ó, jogando aqui na fórmula, vai ficar isso aqui. Vai ficar y menos 5 igual o nosso m, que é 0, x menos 2. Por ter um 0 aqui multiplicando, pessoal, qualquer coisa multiplicada por 0, né, qualquer número multiplicado por 0, volta a ser 0. Então, essa componente aqui
do lado direito, ela vai ser 0. Moral da história, ficar y menos 5 igual a 0, vai ficar y igual a 5. Pessoal, olha, a aula está quase acabando agora. Eu vou ter uma reunião daqui a pouquinho com o pessoal da coordenação de agropecuária. Então, essa aula aqui, eu vou terminar ela aqui, tá certo? Eu vou pegar e mandar para vocês depois o link da aula e as fotos da aula. Então, a gente vai se encontrar agora, quarta-feira, às 10 horas, e continua quarta-feira, então, tá bom? Tá bom, professor. Tranquilo. Valeu, até quarta-feira, então, pessoal. Até, professor. Falou.